Olá, seja bem-vindo ao canal Tática na Prática. Aqui você recebe doses generosas de informações que podem contribuir com a sua trajetória profissional. Neste vídeo, eu vou abordar sobre o tema falar sobre o seu currículo. Além de sabermos descrever o documento, é muito importante a gente saber abordar sobre ele em uma entrevista, em um bate-papo, principalmente quando você está em busca de uma oportunidade. Se esse é seu caso, esse vídeo é para você. Antes de começar a abordar os itens, vale lembrar que é muito importante você deixar sempre o seu currículo atualizado. Assim, só o fato de você abrir o documento e imputar as novas informações, você já vai bater o olho e sempre memorizar tudo aquilo que está lá. Agora vamos ao primeiro tópico, saber falar sobre você. Você já passou pelaquela pergunta-chave no início de uma entrevista? Me fale sobre você. Essa é uma pergunta aberta, a qual você deve se apresentar. Então, respire, se concentre sempre com aquilo que o recrutador vai perguntar e comece a contar a sua história. Nesse momento, você deve falar sobre o seu nome, onde você mora, o que você está estudando. Você pode citar se você tem ou não filho. E caso o recrutador continue em silêncio, você pode perguntar: deseja alguma informação específica? Assim, a pessoa vai poder te direcionar e você vai seguir com o seu discurso. Agora falando sobre o seu objetivo. Neste momento, é importante que a resposta seja compatível com aquilo que você deseja como carreira. Então você cita a área e pode incrementar a informação falando se você está estudando ou já se formou naquele segmento. Por exemplo, o meu objetivo é seguir a carreira na área de marketing porque eu já me formei na graduação e agora estou fazendo uma pós-graduação em publicidade. Agora falando sobre a sua experiência profissional. Você sempre deve comentar a última empresa na qual você trabalhou. Então inicie a frase comentando o nome da empresa. Diga onde trabalhou, qual a área e o cargo. O cargo é sempre a responsabilidade. E é a partir desse momento que você começa a incrementar as informações do seu currículo. Todo recrutador tem o perfil da vaga na qual ele deve encontrar uma pessoa adequada a ela. Então, é através das suas respostas, as suas habilidades, o seu conhecimento que ele vai poder verificar essa aderência e poder ou não escolher você para essa vaga. Então, quanto mais detalhado você for, mais específico, usando as palavras-chave no mercado, você vai conseguir informar as suas aptidões para verificar se está apto ao cargo. Então, cite tarefas, cite atividades e responsabilidades que você possui naquele cargo. Como, por exemplo, elaboração de dados para a gestão, organização de reuniões, condução de reuniões, gestão ou utilização de algum sistema, interface com demais áreas e cite as áreas, condução de projetos, atendimento ao cliente, input de dados no sistema, consolidação dos dados no sistema, ou seja, quais são as suas atividades dentro daquele cargo, dentro daquela função. Por exemplo, trabalhei na área X como analista da área comercial. Eu era responsável por consolidar todos os dados da área comercial e entregar para cada representante. Ali continham as informações dos seus clientes, tempo de contato, para possíveis upselling, cross-selling e possibilidade de novos negócios. Além disso, apresentava mensalmente o resultado da área para o gerente e dava suporte em qualquer informação que os representantes precisavam no dia a dia. Uma outra tarefa era analisar o mercado e fazer projeções mensais através de análise de forecast. Eu utilizava os sistemas e também pode citar o sistema. Ou seja, você demonstra o que você fazia naquela determinada vaga. Um outro tópico é para que você faça comentários específicos que vão enaltecer o conhecimento para essas determinadas tarefas. Então você pode citar: consolidava todos os dados e elaborava books de performance ou relatórios de performance através de planilhas Excel
Isso já demonstra que você tem conhecimento no Excel. Conduzia reuniões na língua inglesa, elaborava a ata da reunião e enviava para todos os envolvidos. Demonstra que você sabe consolidar as informações num documento de forma responsável para passar para todos aqueles que estavam presentes. Utilizava os sistemas, e você pode citar os sistemas, já mostra que você tem conhecimento nesses sistemas. Fazia a interface com demais áreas e conseguia consolidar o interesse de cada uma delas em um determinado projeto. Apresentava relatórios mensais para toda a equipe, aplicava feedback, fazia parte de uma determinada squad, de determinado grupo, dava treinamento, além de outras palavras-chave como eu sempre gostei de cliente, como eu sempre tive foco no cliente, fica mais fácil porque eu conduzia, e então cita a continuidade daquela frase. Ou como eu sempre tive facilidade em analisar números e dados, ficava fácil para mim executar a tarefa de... Todas essas frases, esses comentários vão enaltecer o seu conhecimento para aquela determinada função. Existe também uma forma de você mostrar que está sempre antenado. Por exemplo, em um determinado momento em que você está contando a sua história, você pode comentar: inclusive, semana passada eu ouvi um podcast que falava a respeito de inovação. É impressionante como as empresas estão antenadas e a gente não pode ficar de fora dessa. Isso já demonstra o quê? Que você foi lá, escutou um podcast, está antenado com inovação, está antenado com aquele determinado tema que você sabe que vai ser relevante. Agora eu vou falar de um tópico super importante, que é: as empresas estão procurando profissionais que resolvam problemas. É claro que quando você entra numa instituição, alguém vai mostrar aquele serviço que você deve fazer, mas não existe mais aquela pessoa contratada somente para apertar botão. As empresas precisam de pessoas pensadoras, pessoas que olhem fora da caixa, que estejam abertas a novos negócios e queiram resolver problemas. Toda área ela tem um entregável. E o que será que você pode fazer para que você consiga resolver de uma forma mais fácil, ou mais ágil, ou com mais qualidade aquela determinada função? Então, busque mostrar que você é uma pessoa agregadora, que pensa fora da caixa e pode realmente fazer a diferença naquela empresa. Como que você faz isso de forma natural? Você pode contar essa história. Por exemplo, eu trabalhava sob pressão e estava claro que eu não ia conseguir dar conta de toda a minha demanda. Então, eu chamei o meu superior, dividi todas as tarefas e definimos juntos para quem a gente poderia demandar determinadas tarefas para que a gente pudesse entregar Ou seja, mostra que você tem responsabilidade, que você trabalhava sob pressão, e sempre contando uma história, você consegue trazer clareza e visibilidade para o recrutador. E tenha sempre essas histórias na manga. Pode ser de um feedback positivo, gestão de conflitos, apresentação em reuniões, situação com algum cliente na qual tenha sido sucesso ou até insucesso, porque histórias de insucesso mostram o que você aprendeu com elas e o que você faria diferente. Observe o seu currículo e em cada tarefa, em cada empresa, tenha história positiva e negativa para contar, de diversos casos, diversas situações. O outro ponto que você deve estar sempre pronto para responder é a respeito da sua disponibilidade. Se você tem disponibilidade para viagem, se você pode alterar seus horários de trabalho, se você tem alguma restrição que impeça ou possibilite trabalhar mais ou menos horas. Estamos em 2022 e há muitas vagas disponíveis, tanto híbrido, quanto presencial, quanto remoto. Mostre qual a sua disponibilidade e seja muito sincero, pois se você informar que está apto a trabalhar home office, é importante que você tenha uma estrutura de internet, ausência de ruídos, de incômodos, para realmente focar no seu trabalho. Assim como a disponibilidade de se locomover até o trabalho, em relação a tempo, em relação à logística da sua vida pessoal com a sua vida profissional. A minha penúltima dica é para você ser sempre positivo. Esteja sempre disposto de forma positiva, evite reclamar, resmungar e, é claro, um semblante sempre agradável numa entrevista. E saiba que bem-humorado não é ser engraçado. Basta você mostrar de forma positiva que você pode agregar ao time. Isso já vai fazer a diferença. E para finalizar esse vídeo, não seja um robô. Eu sei que para muita gente é difícil você falar sobre você mesmo, você conversar, contar a sua história. Então, a solução é treinar.
treina muito. Quanto mais você treinar, abordar e falar sobre o seu currículo, no momento que você precisar, isso vai sair de forma bem natural. Esse foi o vídeo Falar sobre o seu currículo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com quem você sabe que vai se beneficiar dessa informação e não deixe de seguir o canal, porque tem muita coisa boa por aí.